prezados ouvintes, amigos, internautas, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, também com o desejo que a graça, a bênção da Santa Vó Rosa e do nosso santo irmão Aldo esteja com todos. Irmãos, eu quero hoje meditar com os irmãos, refletir num assunto que foi publicado em um de nossos boletins. Eu acredito que mais de um boletim, já há vários boletins, os nossos irmãos do Conselho Deliberativo, eles têm publicado uma mensagem falando a respeito das atividades do Espírito Santo do nosso Deus, que é hoje executado aqui na face da terra, através da Santa Vó Rosa e também do nosso profeta santo irmão Aldo. Porém, irmãos, eu quero nesta oportunidade dizer para os irmãos que nós também temos, ou pelo menos devemos ter participação nesta atuação do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, aqui na face da terra, através da nossa pessoa. Fanatismo? Não. Alguns poderiam pensar, mas como? O Espírito Santo de Deus poderá se manifestar na minha vida? Sim. Temos, irmãos, esta condição. Nós temos, irmãos, esta possibilidade. Basta nós termos uma vida consagrada, uma vida reta, justa, honrada a Deus e aos seus santos. É claro, irmãos, que nós não iremos ter visões, nós não iremos ter revelações, não é isso. Mas os irmãos observam o seguinte, foi dado à Santa Vó Rosa e também o nosso santo irmão Aldo, ele participa desta missão que foi dada à Santa Vó Rosa, de convencer o mundo, convencer as criaturas deste mundo a respeito do juízo do nosso Deus, a respeito do pecado, a respeito da vida em pecado que as criaturas vivem. Agora, irmãos, eu faço a seguinte pergunta para os irmãos. A Santa Vó Rosa, hoje, juntamente com o santo irmão Aldo, eles exercem um ministério em espírito. Eles estão aí na nossa vida, para abençoar a nossa vida, para inspirar os nossos atos, para nos ajudar, para nos abençoar, para nos livrar de acidentes, para curar as nossas enfermidades, sarar as nossas dores. Tudo isso, irmãos, hoje eles executam em espírito. Agora, irmãos, observe o seguinte, é a pergunta que eu fiz para cada um dos irmãos. Foi dado à Santa Vó Rosa e ao santo irmão Aldo a missão de convencer as criaturas deste mundo. Porém, hoje a Santa Vó Rosa e o santo irmão Aldo, como eu disse, exercem o ministério em espírito. Mas acontece, irmãos, que aí no mundo existem milhões, bilhões de criaturas que ainda não foram convencidas, que ainda não conhece a Santa Vó Rosa, que ainda não conhece o santo irmão Aldo, não conhece a nossa fé. Agora, irmãos, como essas criaturas irão tomar conhecimento da Igreja Apostólica? Como essas criaturas irão tomar conhecimento da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo? Como que a Santa Vó Rosa e o santo irmão Aldo, como eles irão convencer essas criaturas? Será que eles irão se materializar num corpo físico e carnal para chegar diante dessas criaturas, abordar essas criaturas e mostrar para eles o caminho do reino dos céus? Mostrar a Igreja Apostólica? Claro que não. Então observe, irmãos, que aí entra a nossa missão, aí entra o nosso papel de apostólico. Irmãos, mas acontece que para Deus, para a Santa Vó Rosa e o santo irmão Aldo, irmãos, se manifestar as criaturas do mundo através da nossa pessoa, nós precisamos de preparo. Nós precisamos ter uma vida reta, justa, consagrada aos olhos do nosso Deus. Eu sempre digo, eu sempre cito, irmãos, um exemplo. Nós precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus, instrumentos nas mãos da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo. E, irmãos, eu lhes digo, instrumentos perfeitos, para que eles possam usar a cada um de nós e através da nossa pessoa, através da nossa vida, através do nosso bom exemplo, através da nossa boa conduta,
então eles possam se manifestar ao mundo. Porque, irmãos, ao contrário, muito embora a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo tenham recebido todo o poder, toda a autoridade de Deus, porém, sem a nossa cooperação, sem a nossa colaboração, irmãos, eles não conseguirão. Os irmãos observaram? Por isso, irmãos, que eu sempre digo que nós precisamos parar, analisar e refletir no grande valor que tem, irmãos, a nossa pessoa para Deus, para o reino dos céus, para a salvação de almas. E precisamos também, irmãos, analisar e refletir na grande responsabilidade que nós temos com Deus, temos com o reino dos céus, na responsabilidade que nós temos com as criaturas que vivem neste mundo, principalmente com aquelas que buscam a Deus, buscam o reino dos céus. Então, irmãos, guardem consigo, nós precisamos colocar a nossa vida em dia, andarmos, irmãos, no caminho reto, sem olhar para trás, sem olharmos para os lados, para que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, para que Deus, o nosso Pai, possa então se manifestar na vida das criaturas que sofrem, que buscam a Deus, que buscam o reino dos céus, através de nós, através da nossa pessoa. Então, irmãos, esta é a nossa missão, este é o nosso papel. E isso, irmãos, deve servir de ânimo, de alegria para todos nós, em sabermos que nós também somos participantes das atividades que são hoje exercidas na terra pelo Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Porque a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles precisam de nós para que o mundo conheça a Igreja Apostólica, para que o mundo conheça ela, a Santa Avó Rosa, e ao nosso profeta Santo Irmão Aldo. E através do nosso bom exemplo, através da nossa vida reta, justa e honrada, então eles possam também vir fazer parte da família apostólica. E desta forma iremos então, dia após dia, crescendo. E não só em número, não só em adeptos, mas principalmente crescermos no Espírito, em santidade, em consagração, e termos também o nosso galardão aumentado na glória celestial. Porque aquele que procura ajudar a Deus, aquele que procura ajudar a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a salvar almas, irmãos, podem ter certeza, não passa despercebido aos olhos do nosso Deus, mas Deus está atento a tudo, e no dia do seu juízo, com certeza, irmãos, Ele concederá a cada um a sua recompensa. Então, guarde consigo, irmãos, estas palavras, esses ensinamentos, este conselho, e vamos lutar para que a nossa vida possa realmente ser um exemplo, e que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possa então usar a nossa pessoa para ajudar as criaturas a se salvarem. Deixo aí estas palavras, estas reflexões, e que cada um analise e reflita nestes ensinamentos. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua agradável companhia e até o nosso próximo encontro. Fique na paz.